Senhor irá falar. Sua palavra vai nossa vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu que Natanael vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, como eu gostaria de um dia, quando terminasse o meu serviço pastoral nessa paróquia, deixasse como algo que ficou no coração, que esta é uma igreja matriz, que na nossa cidade nós temos duas igrejas matrizes. Nós temos a primitiva igreja matriz de Santo Antônio, mas nós estamos aqui também na igreja matriz de São José Operário. Como seria bom, daqui a alguns anos, quando alguém dissesse, a missa será na igreja matriz, alguém perguntasse, qual delas? Na São José ou na Santo Antônio? Deixando de lado esse desejo do meu coração, que sei que encontrará um eco também no coração de vocês, cumprimentamos e saudamos os demais irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais e queremos acolher neste momento com profunda fraternidade os nossos irmãos que hoje celebram o 7º dia dos seus falecidos, os familiares de Dona Benícia. Ontem tivemos a Santa Missa em Cachoeira Grande, mas hoje também é celebrada aqui nesta igreja para os irmãos que não puderam ir para a celebração ontem. Também queremos acolher os familiares de Aloísio Souza Novaes, também 7º dia, e também do nosso irmão Carlos Lopes. Esta Santa Missa, celebrada pelos irmãos falecidos, quer ser, antes de mais nada, uma esperança no meio da tristeza. Quer ser o consolo no meio da dor e das lágrimas, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e nele vivem os nossos entes queridos. Hoje nós celebramos um apóstolo, por isso, na Santa Missa, nós cantamos o Glória que é apenas cantado aos domingos ou durante as festas e as solenidades que caem durante a semana.
E nós celebramos com o grau de festa o apóstolo, porque ele é uma base da igreja. Porque a nossa fé não é a invenção de 2 ou 3 pessoas que se reuniram para fundar uma religião. A nossa fé nasce de um encontro com Deus que vem até nós. A nossa fé nasce e se espalha porque Deus desceu do céu e se encontrou com homens como nós, cheios de defeitos e pecados, mas que desse encontro eles se colocaram à disposição do Mestre e transformaram o mundo. Se a gente compara a história da igreja, que começou com 12 homens, pessoas complicadíssimas. Pense, por exemplo, Pedro que tudo que vinha na cabeça falava. Pensemos nos demais apóstolos que fugiram no momento que Jesus mais precisava. Pensemos nos apóstolos que dormiram enquanto Jesus suava sangue. A igreja começou com esses 12 apóstolos e a igreja continua há 2000 anos. E quantas outras coisas começaram com pessoas grandíssimas? Quantos reinos começaram com reis poderosos, com imperadores fortes? Quantos exércitos com generais soberbos? Eles passaram e a igreja permanece, porque a igreja ela está fundada sobre Cristo. Porque a igreja está fundada sobre o sangue dos apóstolos que testemunharam o Senhor. E desse evangelho, gostaria que meditássemos sobre alguns elementos, sobre o fato de nós também hoje termos atitudes para sermos apóstolos da nossa casa, para sermos apóstolos na nossa família, entre os nossos amigos, nos ambientes onde vivemos. A primeira atitude é que quando Filipe encontra-se com Natanael, Filipe logo chama Natanael para conhecer Jesus. Natanael é Bartolomeu, que hoje celebramos. A primeira atitude do discípulo é chamar. A primeira atitude do discípulo é convidar. A primeira atitude do discípulo é ser uma ponte que o liga até Jesus. Se não fosse Filipe, nós não teríamos Bartolomeu. Se não fosse você, nós não teremos outros apóstolos. É através de você, é através do seu sim, é através da sua capacidade de trazer até Deus que o mundo terá outro apóstolo, que aparecerão outros para anunciarem o evangelho. Então, usar toda iniciativa para atrair para Jesus. Porém, a gente precisa analisar como é o nosso chamado. A gente precisa analisar o que nós fazemos para chamar os outros até Cristo. Por exemplo, nós usamos os meios de comunicação que hoje estão à nossa disposição, ou nós esperamos que o padre, que a PASCOM, que o membro da pastoral faça? Todos nós devemos convidar os outros. E às vezes é tão simples. Às vezes é enviar para o irmão uma mensagem. Convidar não é somente chamar com palavras. Agora vem o segundo elemento mais difícil. O verdadeiro convite você faz quando você sai da igreja transformado. O verdadeiro convite que arrasta o outro para Deus não é o card no WhatsApp que você manda, embora ajude. Não é amanhã chegar no trabalho e dizer vamos para a missa domingo, embora devemos fazer. Não é chamar o marido que ficou em casa, amanhã você vai comigo para a missa. Esse é um modo interessante, mas não é o principal nem o mais eficaz. O principal modo de convidar os outros, o modo mais eficaz de convidar o outro é do jeito que você sai da igreja.
Você sai da igreja transformado, porque você se encontrou com Jesus. Você sai da igreja grato, porque no meio de uma cidade com 90 mil habitantes, você foi escolhido para estar com o Senhor. Ou você sai desanimado, ou você sai olhando os defeitos dos irmãos. E aqui todos nós somos defeituosos, pecadores. Todos nós temos cabeça dura, um de um jeito, outro de outro. Quando você sai da igreja, você sai entusiasmado. Eu já expliquei aqui o que significa a palavra entusiasmado. Enteos, do grego. Como vocês sabem grego, vocês já entenderam. En significa em, dentro. E teos significa Deus. O verdadeiro entusiasmo é ter Deus dentro. Filipe, então, chama Bartolomeu. Filipe se entusiasmou com Jesus e ele não guardou para si. E agora, o que é que Natanael diz? Natanael, sabendo de onde era Jesus, Natanael diz: e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Jesus, quando vê Natanael chegar, Jesus elogia o elogiável. Jesus elogia aquilo que Natanael tinha dito contra Jesus. E é esse elogio que Jesus faz a Natanael, que faz com que Natanael se dê conta que ele está diante de Deus. Porque, amados irmãos, entre nós, os seres humanos, se alguém diz A, nós dizemos B. Se alguém faz uma coisa, nós fazemos o dobro. Somente Deus é capaz de perdoar. E nós, unidos a Ele. Somente Deus é capaz de alguém debochando da sua cidade, Deus ainda elogiar e dizendo: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Quem quer parecer com Deus deve repetir essa atitude. Quando recebe uma ofensa, deve transformá-la em elogio. Não foi isso que fez a vida toda nossa querida irmã Dulce, que acabamos de celebrar? Quando pedindo com uma mão, o homem lhe cuspiu na mão, ela disse: muito bem, esse é para mim. Mas ela continuou pedindo e disse: agora eu quero dos meus pobres. Não é por isso que ela é santa, porque ela vivia tão unida a Deus, capaz de reproduzir os seus gestos. E agora é a hora de meditarmos o elogio que Natanael recebeu de Jesus. Este é um homem de verdade, sem falsidade. Nós vivemos num mundo onde a falsidade e a mentira transformou-se não só em algo natural, mas muito pior. A falsidade e a mentira hoje é o modo correto de se viver. As redes sociais, o que são? São lugares de mentira e de falsidade. Mentira porque ali passa todo tipo de falsa notícia. Falsidade porque as pessoas estão esboçando um sorriso para uma fotografia que foi feita depois de lágrimas. As pessoas estão esboçando e apresentando através de suas fotos uma vida que não lhe pertence. Se você abrir o Instagram, as redes sociais, você não vê pobre, não vê triste, não vê sofredor. Todo mundo é rico, feliz, satisfeito. Porque nós vivemos no tempo da falsidade e da mentira. Nós vivemos no tempo de sorrisos largos e coração feio. Nós vivemos num tempo de corpos perfeitos e almas doentes. Precisamos recuperar o valor da verdade, o valor da honestidade. Também nos nossos relacionamentos humanos,
Sejamos verdadeiros uns com os outros. Não tenhamos esse pecado da nossa vida de na frente dizermos uma coisa e por trás dizermos outra. Machucaríamos muito menos se nós disséssemos o que pensamos na cara das pessoas, com coragem, com umbridade, com veracidade. Ou o que dizemos não é para ajudar o outro. Se o que você diz não é para ajudar ao outro, então você diz escondido dele. Mas se o que você diz é para ajudar o outro, você tem que dizê-lo com caridade na face. E por último, amados irmãos, a igreja celebra São Bartolomeu e celebra com a veste vermelha, para lembrar que ele foi Marte. São Bartolomeu viveu a fé até as últimas consequências. E não é que ele sofreu um pouquinho porque falaram mal dele. Ele sofreu a ponto de dar a sua vida. E antes de morrer, São Bartolomeu foi escalpelado, ou seja, arrancaram a pele de São Bartolomeu. Quem quiser servir a Jesus, esteja pronto para o sofrimento, como diz o livro dos Provérbios. Quem quiser servir o Senhor, esteja pronto a derramar o seu sangue. Às vezes nós pensamos que nós sofremos já por Jesus. Queria estar em casa, mas vou para a missa. É um sofrimento por Jesus. Meu marido não compreende, então eu vou para a missa sozinho, e quando chego ele ainda debocha, e penso que isso é um sofrimento. Os meus filhos não entendem o meu jeito de ser, não entendem que eu sou uma pessoa de fé, e por isso começam a brincar comigo. Às vezes a gente pensa que sofre demais por Jesus. Então a gente olha para os apóstolos, e aí a gente se dá conta que nós não fizemos nada ainda. Que eles foram sim até as últimas consequências, e nós precisamos com coragem enfrentar estas pequenas dificuldades do nosso dia a dia, para também nós sermos mártires de Jesus. A palavra mártir significa testemunha. É enfrentando o sofrimento, é enfrentando a incompreensão, que nós nos tornamos mártires, testemunhas de Cristo, e o nosso anúncio ganha então força que renova a humanidade. Então agora resumo numa frase o que foi dito, para que a gente possa levar para a nossa casa e transformar em oração. Em primeiro lugar, nós devemos ser Filipe na vida dos outros. Nós precisamos levar os outros a Jesus, menos com palavras e mais com atitudes. Chamar as outras pessoas para a missa a partir do modo como eu saio da missa. Se eu saio com Deus dentro, entusiasmo. Segunda coisa, Jesus elogia aquilo que Natanael tinha dito contra ele, a capacidade do perdão, a capacidade de receber uma ofensa e entregá-la até Jesus. Depois, o elogio de Jesus, um homem de verdade, chega de mentira. Às vezes até na nossa confissão, nós escondemos as coisas, nós criamos máscaras. Um homem de verdade, um homem sem falsidade. Quem aqui já fez na quaresma o jejum da falsidade? Como propósito, na minha quaresma, e isso deve se estender a toda a vida, eu não serei falso. Eu serei sim delicado. Se eu não gosto de uma coisa, não é que eu não vou precisar dizer com rudez, com força à pessoa. Não, com delicadeza. Mas eu evito dizer que gostei sem ter gostado. Um homem sem falsidade. E por último, ser cristão é saber assumir a cruz. E Bartolomeu assumiu a sua. Fica então a pergunta: e eu e você, estamos dispostos a abraçar a nossa? Ou o nosso cristianismo é apenas um conjunto de bons sentimentos, que me traz à igreja, que eu me sinto bem,
Ou a minha fé é o clube do Bolinha, o clube da Mônica? Quando eu me reúno com os amiguinhos que eu tenho, é um passatempo. A fé não é passatempo, a fé não é um clubinho que eu faço parte. Eu gostava de dizer, a fé não é o fã-clube de Jesus. A fé é assumir a cruz de Cristo e com Ele redimir a humanidade. Amém. Cantemos